Olá, pessoal dos segundos anos. Vamos agora para a nossa quinta aula do bimestre. O tema de hoje é a Reforma Protestante. A Reforma Protestante, ou também chamada de Reforma Religiosa, foi uma divisão que ocorreu dentro da Igreja Católica. Divisões dentro da Igreja Católica não são propriamente uma novidade para a gente. Quando a gente está estudando lá o Império Bizantino, a gente viu que ocorreu o cisma do Oriente, que foi uma divisão entre os cristãos, que deu origem à Igreja Católica Apostólica Romana de um lado e a Igreja Ortodoxa Grega do outro. No século XVI, vai começar um outro processo de divisão dos cristãos do Ocidente dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, que vai dar origem a novas religiões. Todas partindo do cristianismo, todas dentro do cristianismo, mas com alguns ritos diferentes, algumas propostas diferentes. Tá? É isso que a gente vai estudar agora. A Reforma Protestante, ela completa aquele conjunto de mudanças que marcam o início da época moderna. Então, vamos ao tema. Então tá, vamos lá. Reforma religiosa, ela está situada na transição da Idade Média para a Idade Moderna, junto com aqueles outros fatores que a gente já viu nesse bimestre. E esse período de transição da Idade Média para a Idade Moderna é um período de muitas transformações na Europa. A época do Renascimento comercial, que se fortalece com a expansão marítima europeia, daí vem a Revolução Comercial, né? O comércio que antes era praticado ali por um comerciante passa a ser um comércio internacional, com aquelas ideias do mercantilismo, o país exportando mais, tentando importar o mínimo possível. Tudo isso aí vai gerar uma verdadeira revolução comercial. Marca esse período. É o período também da centralização do poder, que começa um pouquinho antes, mas ele vai adentrar, porque a centralização do poder é um processo longo. Né? O reino vai ficar super poderoso e se tornar absolutista de uma hora para outra. É com o tempo que o poder vai se concentrando cada vez mais nas mãos dos reis. Está acontecendo nesse período. É um período de urbanização também. As cidades na Europa estão crescendo. Parte da população que vivia nos feudos, na zona rural, migra para as cidades. Então, é um período de urbanização. Não era previsível que também ocorressem mudanças nas esferas ideológicas, do campo das ideias, do pensamento das pessoas, e na esfera espiritual. Na esfera ideológica, no campo do pensamento, a gente viu que o Renascimento mudou algumas coisas. Trouxe o racionalismo, o espírito crítico, o empirismo, aquelas características lá que nós estudamos nas duas aulas passadas. Então, isso muda um pouco a forma das pessoas pensarem. Na esfera espiritual, é a reforma religiosa que vai provocar mudanças. Então, o mundo europeu e depois todo o mundo mesmo vai se transformar a partir desses processos. Vamos entender por que, então, que há essa mudança no campo espiritual no início da Idade Moderna lá na Europa. As críticas dos humanistas. Então, no século XV, 1400 e pouco, 1450, alguns humanistas a gente pode entender como aqueles pensadores do Renascimento. Muitos deles, como o Giordano Bruno, eu falei para vocês do Miguel de Servet, mas a gente pode citar diversos outros pensadores daquela época que começam a fazer algumas críticas ao que acontecia com a Igreja Católica. Então, eles apontavam deturpações cometidas pela Igreja Católica. O que seriam essas deturpações? Primeira deturpação, assim vamos dizer, é que havia um distanciamento muito grande entre a cúpula da Igreja, que vivia num luxo, numa riqueza e num empoderamento muito grande, com o restante dos fiéis, cuja maioria vivia numa miséria, numa penúria muito grande. Esse contraste do luxo em que vivia a cúpula da Igreja com a maneira como viviam a maioria dos fiéis é uma deturpação
Não tem muito a ver com o ensinamento de Cristo, né? Então, isso, alguns humanistas começam a apontar esse distanciamento da cúpula da igreja dos ensinamentos de Jesus. O apego material, o apego à riqueza que prevalecia dentro da cúpula da igreja católica. Isso era um tipo de deturpação. E também havia esse distanciamento que não era só de riqueza, mas a cúpula da igreja pouco se importava com o que estava acontecendo com a maioria dos fiéis. Havia uma insensibilidade muito grande pelos problemas que afetavam a maioria dos fiéis. E que eram sempre tratados como a culpa dos próprios fiéis. E aí a resposta era mais penitência, mais sofrimento em cima dos fiéis, para que eles se livrassem dos seus sofrimentos. Então, isso começa a ser visto como um problema dentro da igreja por alguns humanistas. Tá? Eles também criticavam a corrupção reinante na alta hierarquia da Igreja Católica. Que tipo de corrupção? Diversos tipos. As denúncias, por exemplo, quando morria um papa, de compra de votos, de troca de favores para que fosse eleito um novo papa, porque, curiosamente, a igreja ela era a única instituição em que o líder era escolhido pelos cardeais, por vários padres, né? Lá na Europa, naquela época, naquele período. Só que muita denúncia de corrupção, muita denúncia de compra de votos. Por exemplo, um outro problema que era muito comum, o celibato, ou seja, a obrigatoriedade de se manter solteiro, era uma coisa imposta pela igreja a todos os seus membros. Mas era muito comum papas terem mulheres, essas mulheres eram conhecidas, eles tinham filhos, muitas vezes esses filhos iam trabalhar junto com o papa no Vaticano, todo mundo sabia que era filho do papa. Então, a igreja, as regras, a tradição religiosa proibia alguma coisa, mas só porque o Papa era poderoso, ele burlava essas proibições. Então, esse tipo de coisa começa a ser criticada por algumas pessoas, alguns pensadores, que também denunciavam muitos abusos cometidos pelo clero. Tudo isso que eu falei para vocês, isso a gente pode entender como abuso, mas haviam outros que pegavam mais forte. Então, uma das coisas que pegava bastante, e que pegou na época da reforma religiosa, era a venda de relíquias sagradas. O que são relíquias sagradas? Relíquias sagradas são objetos que acreditava-se teriam pertencido a Jesus ou algum outro santo, alguém importante da Igreja Católica. E acreditava-se que a posse dessas relíquias poderia gerar uma graça, poderia gerar um milagre, a cura de uma doença. Então havia essa crença, né, dentro daquele pensamento teocêntrico de que a posse de uma relíquia seria uma coisa capaz de gerar uma graça para a pessoa que possuía essa relíquia. Então, algumas pessoas começaram a denunciar isso, falando não tem sentido isso. E havia um comércio muito forte, muito extenso dessas relíquias sagradas, né? Havia também muitas falsificações. A cabeça de São João Batista, por exemplo, era uma relíquia muito... Imagina, uma igreja que exibisse a cabeça de São João Batista, ia ter muitos fiéis que iam lá visitar essa igreja. Isso significava que essa igreja ia receber muitos recursos também. Né? Havia umas 6 cabeças, 7 cabeças de São João Batista espalhado pela Europa toda. Ou São João Batista era a Hidra de Lerna, que tinha 7 cabeças, né? Ou muitas dessas cabeças, ou todas elas, eram falsificadas. Então havia muita falsificação. Né? Essa imagem que está aí no slide, tá? É a imagem do Santo Sudário, o Sudário de Turim. O que seria o Santo Sudário? Seria o pano que envolveu Cristo quando ele foi retirado da cruz. E, miraculosamente, a imagem de Cristo teria ficado impressa no sudário. Aí é uma foto em negativo. Tá? Então,
dá para ver que tem uma imagem de um homem impresso ali, esse homem também cheio de ferimentos. Mas esse é o sudário que a igreja considera o verdadeiro, mas existem outros sudários, outras igrejas que têm os seus sudários, que falam que aquele sudário que está nessa igreja é verdadeiro. É uma relíquia, talvez a relíquia mais importante da Igreja Católica seria essa, o Santo Sudário de Turim, como exemplo de relíquia. Já entrando aí na teoria da conspiração, eu assisti uma vez um documentário que falava que tentava ligar o Santo Sudário de Turim a Leonardo da Vinci, tentando provar que Leonardo da Vinci teria descoberto técnicas próximas da fotografia, que só foi inventado muito tempo depois, e a partir dessas técnicas ele teria impresso essa imagem num tecido. Há algumas evidências que as pessoas colocam lá no documentário para isso é que o sudário Turim surgiu, teria desaparecido, e ele ressurgiu, né, na corte do Duque de Milão, né, o Lourenço Sforza. Lourenço Mestre. O Ludovico Sforza. Ludovico Sforza contratou o Leonardo da Vinci para trabalhar para ele um tempo. É ali que o sudário reapareceria, seria uma das evidências. Mas, né, também tem uma coisa interessante que aconteceu com o sudário, na época, nos anos 90, alguns cientistas receberam permissão de fazer um estudo com carbono 14 para datar o material que o sudário, da época que o sudário foi feito, e os cientistas chegaram à conclusão que o sudário era do século XV, do século XIV, do século XV, e não da época de Cristo. Depois a igreja desconversou e tal, acabou dando uma desculpa de que havia um remendo no sudário e esse remendo é que foi analisado e não a parte original do tecido, mas ficou uma coisa meio estranha. Bom, isso já deu para entender o que é uma relíquia sagrada, né? O prego que pregou Cristo na cruz é uma relíquia sagrada. Haviam toneladas de pregos sendo vendidos na Europa que teriam supostamente pregado Cristo na cruz. Isso, muitas pessoas começam a falar que não está certo a igreja lucrar com esse tipo de coisa. Bom, havia também o comércio de indulgências. O que é o comércio de indulgência? A palavra indulgência quer dizer perdão. Uma pessoa indulgente é aquela pessoa que perdoa os outros. Tá? Mas aí, no caso, o comércio de indulgência se refere a um poder que o Papa tinha de perdoar o pecado dos fiéis. Então, aí o Papa vendia a indulgência, vendia o perdão dos pecados fiéis. Então o cara podia ser um cara muito mau, fazer tudo errado, o que a igreja falava, mas se ele tivesse dinheiro, ele ia lá e comprava uma indulgência, pronto, estava garantido o pedacinho dele no céu, dentro da visão da igreja naquela época. Então, tanto o comércio de indulgências quanto a venda de relíquias sagradas são coisas que começaram a ser questionadas pelos humanistas. Tá? Isso é chamado de simonia. O que é a simonia? Simonia é o comércio de artigos, não de artigos religiosos, mas é o comércio da fé. É vender coisas ludibriando as pessoas, porque as pessoas acreditam que aquilo vai ter algum benefício na vida dela. Isso é a simonia. É a mercantilização da fé, transformar a fé das pessoas numa maneira de auferir lucro. Tá? E algumas pessoas, obviamente, os humanistas lá do Renascimento, começam a criticar isso. Tá? Também havia outro problema, que era a intervenção política dos papas nos problemas internos dos reinos que estavam se fortalecendo naquela época. Isso gerava muito conflito. Na medida em que o rei ia ficando cada vez mais poderoso, ele queria governar o seu território, o seu país, o seu Estado Nacional, a partir daquilo que ele acredita. Mas muitas vezes os papas, eles querem interferir nisso. Os papas querem que o rei não haja de acordo com
que o próprio rei pense, mas haja de acordo com o que o Papa quer. E isso muitas vezes gerou conflitos dentro, ali, né, entre os reis e os papas. A gente viu alguns exemplos aí lá na centralização do poder. Eu espero que vocês tenham lido como é que foi a centralização do poder na França. Não cheguei a falar, mas tinha indicado a leitura dos textos para vocês. Né? A centralização do poder na França, você tem Filipe IV, e ele vai, também chamado Filipe o Belo, que ele vai romper com o Papa, ele queria impor um Papa francês, né? Os italianos não aceitaram isso, porque a tradição era que o Papa fosse italiano, de Roma, e os italianos não aceitam. O que o Felipe IV vai fazer? Vai impor um Papa francês, né? Vai criar o chamado cativeiro de Avignon, porque o Papa, então, a Igreja Católica vai ter 2 papas, um italiano e um francês nessa época. Veja, são exemplos desses conflitos entre os reis que estão fortalecendo seu poder e os papas. Né? Muitas pessoas falam que também o Papa não deveria intervir no assunto político interno do país. Então, são críticas, vocês estão percebendo, que, embora a Igreja tivesse muito poder, os papas fossem ainda os caras mais poderosos da Europa, eles não estão imunes a críticas. Aquela mentalidade do Renascimento abre espaço, a partir do espírito crítico, do racionalismo, para que hajam críticas a algumas práticas da Igreja Católica. É isso que está por trás do processo de reforma religiosa. Um dos humanistas que fizeram críticas à Igreja foi esse cara aí, Erasmo de Roterdã. Erasmo de Roterdã era um filósofo, pensador, né, que escreveu um livro chamado Elogio à Loucura, e nesse livro ele diz que a Igreja tinha que assumir uma postura mais humilde, né, não tão presa à vida material, deveria seguir mais os evangelhos, as ideias de Cristo, e deveria se voltar para os mais humildes, para os mais pobres, em vez de a culpa ficar lá no luxo, ou perseguindo. Que a Igreja deveria ser mais tolerante, deveria estar mais aberta a outras ideias, e outras ideias não necessariamente destruiriam a crença religiosa. Então, o Erasmo de Roterdã é um desses críticos que vai apontar problemas na Igreja. Tudo bem? Então, você já tem aí um panorama de porque tem muita gente descontente com a Igreja. Tá? Isso já vinha de um tempo. Por exemplo, esse cara aí, o John Huss, né, ele já vinha de um tempo, ainda no século XIV, século XV, perdão. Ainda no século XV, ele tentou renovar as práticas da Igreja Católica. Ele foi o líder de uma revolta ocorrida no início do século XV, lá na Boêmia. Boêmia é uma região que hoje está na República Tcheca, na Europa Oriental. Ele era professor da Universidade de Praga, Praga é o nome da cidade, e nos seus cursos, nas suas preleções lá, ele pregava uma reforma da Igreja. Ele discordava principalmente, né, de 2 pontos. Ele primeiro negava o dogma da infalibilidade do Papa. O que é o dogma da infalibilidade do Papa? Para a Igreja, hoje nem tanto, mas naquela época, se bem que esse dogma ainda está presente, só que há uma relativização dele. Naquela época, esse dogma ele era absoluto, não se relativizava a ele. Então, a Igreja falava que, independente do que faça, o Papa está sempre certo. Ele não falha nunca. É o dogma. O que é um dogma? Dogma é uma proposta, uma proposição, algo que a gente acredita e tem que acreditar. Não pode questionar. Se você questiona, não é dogma. Então, era uma coisa que não podia ser questionada, essa infalibilidade do Papa. O Papa estaria sempre certo.
O John Hus, um pouco mais racional, embora fosse religioso, embora fosse, mas usando já um pouco da razão, ele falou, não, o Papa, usando o espírito crítico dele, o Papa é um ser humano, e todo ser humano erra. Todo ser humano é falível. Então, não podemos aceitar a ideia de que o Papa não erre nunca, porque o Papa não é Deus. Só Deus é infalível, o Papa é falível. Então, ele começa a negar essa infalibilidade do Papa. Ele também, outro ponto que ele discordava bastante, era ele lutava contra o predomínio dos prelados. Os prelados são membros da igreja, germânicos. A República Tcheca ela tinha uma cultura mais eslava, mais próxima da Rússia ali e tal. Ela está bem no meio das duas coisas, né? Só que os papas da época colocavam para comandar a igreja daquela região só pessoas que tinham uma cultura mais germânica, mais próxima dos alemães. A Alemanha não existia ainda, ela estava dividida em vários reinos. Mas eram esses prelados, esses membros da igreja alemã que vinham controlar a igreja ali da região da Boêmia. E aí, isso incomodava muito John Hus, porque não abria espaço para as lideranças religiosas locais ali. Isso, ele não concordava com isso também. E começou uma campanha contra esses dois pontos. Ele foi preso e foi intimado a negar os seus pontos de vista. Foi preso e foi falar, não, você tem que aceitar o domínio dos padres alemães e tem que aceitar que o Papa não erra nunca, que ele é infalível. O John Hus foi julgado pelo Tribunal da Inquisição, mas ele não retirou seus pontos de vista, ele reafirmou as suas convicções e foi queimado na fogueira no dia 6 de junho de 1415. Então, vejam, ele tentou reformar a igreja, tentou mudar algumas coisas dentro da igreja, propôs mudanças, mas a resposta que ele teve foi um julgamento e foi queimado na fogueira. A sua morte radicalizou o descontentamento religioso na região, que se transformou numa revolta muito grande. Ele era um cara querido ali da região, e a morte dele gerou uma revolta popular que se espalhou por toda a região da Boêmia. Mas a revolta foi contida e, infelizmente, não houve nenhuma mudança. A revolta acabou não dando em nada. Então por que a gente fica estudando isso se não deu em nada, né? Porque isso mostra para a gente que já havia um descontentamento com algumas coisas que aconteciam dentro da igreja bem antes da reforma acontecer. A reforma só vai acontecer de fato 100 anos depois. Então, é por isso que é importante saber o que o John Hus mostra para a gente, que havia descontentamento, e que esse descontentamento muitas vezes gerava revoltas mesmo da população, tentar lutar para mudar aquela situação dentro da igreja. Mas a reforma só vai acontecer mesmo a partir da ação desse cara aqui, o Martinho Lutero, que viveu de 1483 a 1546. Certo? Ele era um monge e teólogo católico, inicialmente, padre católico, que iniciou a reforma religiosa. E ele vai reiniciar a reforma religiosa com um documento chamado 95 Teses. Em 1517, ele afixou na porta da igreja da sua cidade, em Wittenberg, na Alemanha, ele era pároco lá, padre da igreja da cidade, um texto que ficou conhecido como as 95 Teses de Lutero, no qual ele discordava de diversos pontos da prática da Igreja Católica, principalmente da venda de indulgências e da venda de relíquias sagradas. Nessas 95 teses, ele escrevia coisas do tipo: faz melhor o crente que doa aos pobres do que compra relíquias sagradas. Quem tem pouco deve guardar o seu dinheiro para o seu alimento, para satisfazer as suas necessidades, em vez de comprar indulgência. Ele vai, uma boa parte das teses dele vai nesse sentido, falando que as pessoas fariam melhor se guardassem o seu dinheiro para ajudar outras pessoas, ou para se ajudar, para se alimentar,
do que comprando relíquias ou indulgências. É o principal ponto aí que o Martinho Lutero ataca. A publicação das 95 teses gerou, obviamente, uma reação da Igreja Católica. A Igreja Católica tentou proibi-lo de se expressar dessa forma. Ele manteve a sua posição e acabou sendo excomungado pelo Papa. O Papa excomungou o Martinho Lutero. O que é excomungar? É expulsar da Igreja. Para quem é fiel, religioso, ser excomungado significa ir para o inferno, porque dentro da Igreja Católica a visão é que só alcança o paraíso, só vai para os céus quem estiver dentro da Igreja. E se a pessoa for excomungada, ela não tem mais acesso dentro da crença religiosa. Né? Mas o Martinho Lutero foi excomungado pelo Papa. Só que o Martinho Lutero ele recebeu um apoio de um número muito grande de nobres e burgueses da região da Alemanha ali, onde hoje é a Alemanha. Não havia Alemanha naquela época. Havia vários reinos ali. Saxônia, naquele momento a Saxônia era o principal reino, onde havia uma liderança política maior. E ele vai receber apoio desses nobres, desses integrantes da burguesia, e com isso ele vai resistir à perseguição católica. Alguns desses nobres vão escondê-lo do Papa, vão protegê-lo do imperador Carlos V. Carlos V é o neto do Fernando de Aragão e da Isabel de Castela, lá os reis católicos da Espanha, do casamento que fundou a Espanha. Carlos V foi o primeiro governante espanhol, mas que também se tornou imperador do Sacro Império Romano Germânico. Estudamos isso daí lá quando falamos do Império Carolíngio, quando lá os netos do Carlos Magno brigaram entre si, dividiram e tal, no final ficou França Ocidental, França Oriental. Por volta do ano 1000, a França Oriental se transformou no Sacro Império Romano Germânico. E o Carlos V, nessa época do Lutero, era o imperador desse Sacro Império Romano Germânico. Bom, com esse apoio da burguesia e dos nobres, ele enfrentou a reação da Igreja Católica, como eu já havia falado para ele. Aí por que esses nobres apoiaram Lutero? É importante pensar sobre isso. Porque para muitos desses nobres era muito interessante se livrar da influência do Papa que estava em Roma, se livrar da obrigação dos dízimos que eram pagos irem para Roma. Então eles vêm, havia um descontentamento da maneira como o Papa olhava para a região também. Tudo isso somado, eles vêm no Lutero, uma pessoa inteligente, um teólogo capaz, com uma boa capacidade de raciocínio, então, a possibilidade de se livrar de tudo isso, criando uma nova igreja. Dessa forma, o Lutero vai conquistando cada vez mais a adesão de parcela da população e vai aderindo à doutrina que ele propõe, a uma nova religião. Obviamente, isso vai gerar conflitos. Ao Carlos V aí. Muitos dos príncipes germânicos, eles se converteram à doutrina luterana. E, como eles eram luteranos, não eram católicos, eles começaram a confiscar as terras da Igreja Católica que estavam próximas ali. E isso o Papa vai pressionar de um lado. O Carlos V, ele é neto dos reis católicos da Espanha, ele é um católico muito fervoroso. Ele é o imperador daquela região, mas ele não gosta do que está acontecendo naquela região. Ele até trama matar o Lutero. Não conseguiu porque os nobres lá da Saxônia deram apoio ao Lutero. Então, após alguns anos, as ideias do Lutero levaram os nobres a reivindicar a autonomia religiosa dos feudos que eles governavam. Eles não queriam mais estar ligados a Roma. Carlos V, então, imperador católico, convocou uma assembleia para discutir as propostas de Lutero. Foi no final dessa assembleia que ele quase mandou uma pessoa que quase conseguiu assassinar Lutero. A assembleia
nesse momento, não vai decidir em favor dos luteranos. Pelo contrário, vai declarar que a nova doutrina ela poderia ser seguida apenas em alguns locais. Tá? E que quem viria decidir que locais elas poderiam ser seguidas era o imperador, que era católico. Né? A ideia era manter a hegemonia, o domínio da Igreja Católica na maior parte do território. Tá? Muitos presentes não aceitaram a decisão e saíram revoltados, protestando da Assembleia. Aí eles passaram a ser chamados, os seguidores de Lutero passaram a ser chamados de protestantes. Daí o nome Revolta Protestante. Por que protestante? Porque protestaram contra aquela decisão da Assembleia chamada Dieta de Worms. Worms é o local onde ela foi realizada. Essa é uma imagem que mostra o Lutero pregando aí na Dieta de Worms. E então as pessoas protestam violentamente contra essa decisão e passam a ser chamados de protestantes. Os conflitos duraram até 1555. Foi só em 1555 que foi assinada a Paz de Augsburgo. Augsburgo é uma cidade também, no qual ficou decidido que cada príncipe teria o direito de escolher livremente a sua inclinação religiosa. Qual religião? Se ia se converter ao luteranismo, permanecer católico. Isso foi o que a Paz de Augsburgo estabeleceu em 1555. Tá? Bom, mas a religião luterana ela se estrutura bem antes. Né? Em 1530, o Lutero redigiu o livro A Confissão de Augsburgo, que é onde ele vai colocar, é a Bíblia luterana, ali é que ele vai colocar a doutrina da sua igreja. Ali que ele vai falar o que a igreja luterana se diferenciava da igreja católica. Então vamos ver alguns pontos para entender essa diferença aí. Então, entre os princípios da igreja luterana estavam a teoria do sacerdócio universal. O que é a teoria do sacerdócio universal? Vamos olhar para a igreja católica. A igreja católica falava que o católico, fala até hoje, não deve ler por si só a Bíblia, porque ele não tem estudo para isso. Quem tem que ler e interpretar a Bíblia é o padre. Por isso o católico tem que ir à missa. Na missa o padre lê e interpreta o que está na Bíblia para o fiel. Então, e também a igreja católica falava que a ligação entre o fiel e Deus só é feita através da igreja católica. A teoria do sacerdócio universal do Lutero desbancava essas duas ideias da Igreja Católica. Para o Lutero, cada fiel deveria ler com seus próprios olhos e julgar, interpretar da sua própria maneira as Escrituras, a Bíblia, o livro sagrado. Então, para o Lutero, cada pessoa tem o direito de ler, tem a obrigação de ler por si própria e ela mesma interpretar. Então, é ela que faz a interpretação do texto sagrado. Outra coisa, para o Lutero, a pessoa não precisa estar ligada a uma religião para ser salva. Então, isso é o sacerdócio universal. As pessoas são padres de si mesmas. Elas vão interpretar o texto, elas vão estabelecer a relação entre elas próprias e Deus. É a teoria do sacerdócio universal. Todo mundo pode interpretar os textos bíblicos e todo mundo pode estabelecer uma relação diretamente com Deus, sem a necessidade da intermediação da igreja ou da religião. Uma coisa importante que cai bastante em vestibular, em questões de vestibular, é a tese da salvação pela fé. Essa é uma ideia importante de Lutero. Para Lutero, só a fé salva a pessoa. Não adianta. A Igreja Católica falava que as obras são importantes. Aquilo que o fiel faz é importante. Então, se o cara constrói uma igreja, ele está salvo. É a importância das obras. O Lutero fala que não adianta o que você faça. Se você não tiver fé, você não vai ser salvo. E Deus sabe se você tem fé ou não tem fé. Então, não importa o que você faça, não importa a obra que você desenvolva, você vai ser salvo só se tiver fé. Então,
veja, essa é uma ideia teológica muito importante. Por quê? Por essa ideia teológica, não adianta você comprar uma relíquia sagrada. A posse de uma relíquia não vai te salvar. Não adianta você comprar o perdão papal, comprar a indulgência, ter um perdão papel do Papa falando que você está livre dos seus pecados. Isso não adianta. Porque se você não tiver fé, você não vai ser salvo. Agora, se você tiver fé, e Deus sabe disso, na visão do Lutero, você não precisa nem comprar uma indulgência e não precisa comprar relíquias, porque Deus sabe se você tem fé ou não. Essa tese do Lutero, teologicamente, o que sustenta a doutrina luterana, em contraposição à doutrina católica. Né? Bom, ele aboliu a obrigação do celibato dos sacerdotes, então na igreja luterana os sacerdotes podem casar, o celibato é a obrigação de se manter solteiro. Né? Solteiro em francês é célibataire. Célibataire é solteiro. Celibato é a obrigação de se manter solteiro. Na igreja luterana, isso já acabou. Recentemente, a gente viu no início desse ano, né, lá no Sínodo da Basônia, uma tentativa de permitir que, naquela região específica, os padres pudessem se casar, porque é uma região complicada, muito isolamento social, mas essa tese não prosperou dentro da Igreja Católica. Mas, volta e meia, parte dos católicos, vamos dizer assim, não tão ortodoxos, não tão seguidores daquilo que é colocado de forma ancestral, pelos mais antigos, volta e meia esse debate sobre a possibilidade de acabar com a obrigação de celibato na Igreja Católica é colocado. Porque isso afasta muitas pessoas que teriam uma vocação para se tornar padre, mas não se tornam padre por causa da obrigação de se manter solteiro. Na Igreja Luterana não tem mais esse problema. Ele eliminou os sacramentos, que são sacramentos. Sacramentos são atos pelos quais o católico tem que passar ao longo da sua vida. São diversos atos. O casamento, por exemplo, é um dos sacramentos. A extrema-unção, que é aquela oração final, de encomendação do corpo, é um outro sacramento. O batismo. O Lutero manteve dois sacramentos, a Eucaristia e o batismo. Veja que interessante, o casamento não é um sacramento na religião luterana. Não é o casamento não é uma coisa obrigatória. Não é o caso, você pode formar um casal sem necessariamente casar no religioso dentro da igreja luterana. Então, os únicos sacramentos que ele manteve foi a Eucaristia e o batismo. O batismo o batismo, né? A Eucaristia é a primeira comunhão, o ato de comungar. Só que ele muda um pouco essa visão da comunhão. Era um debate muito forte naquela época, porque é um debate dentro do teológico entre transubstanciação ou consubstanciação. O que é a transubstanciação, que é a visão que impera na Igreja Católica? É que durante a missa, na consagração, o trigo e o vinho, o pão e o vinho se transformam no sangue e corpo de Cristo, literalmente, a transubstanciação. O Lutero manteve a Eucaristia, mas numa perspectiva de apoiar a consubstanciação. É uma outra proposta. O que é a consubstanciação? Que a transformação do corpo, do pão e o vinho, do sangue e corpo de Cristo seria feita apenas de forma simbólica, um simbolismo. Assim que o Lutero via. Na Igreja Luterana vai haver a rejeição de toda a hierarquia da Igreja Católica, que a hierarquia na Igreja Católica tem o Papa, o cardeal, o arcebispo, o bispo, tem toda uma hierarquia. Na Igreja
Luterano não tem isso. Tem o pároco, o pastor, né? E só. Não tem bispo, não tem arcebispo, não tem essa hierarquia. Ele também determinou o uso da língua germânica, do alemão, nas cerimônias, né? Já que na Igreja Católica se usava o latim. E, incrivelmente, até pouco tempo atrás, até a década de 50, o latim era a língua oficial nos cultos católicos. Minha mãe não entende uma palavra de latim, mas quando ela era pequenininha, a missa era rezada em latim. Bom, então essa é a visão da igreja luterana. Dá para ver que é bastante diferente da igreja católica, né? Assim, os princípios, né? E o que isso vai atrair, obviamente, uma boa parte dos alemães a se tornarem luteranos. A igreja luterana ela ficou restrita basicamente à Alemanha. No Brasil, na região sul do Brasil, nós temos uma presença muito grande da igreja luterana, porque foi uma região colonizada por alemães. Então, os alemães, quando vieram colonizar Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, eles trouxeram a igreja luterana. Então, quem vai em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, por exemplo, tem a UBRA, a Universidade Luterana do Brasil, que é uma universidade bastante grande, bastante forte. Então, a presença luterana no Brasil, no Sul, é forte em função da colonização alemã. Mas na Europa, naquele momento, o luteranismo ele vai ficar restrito na região onde mais tarde se formou a Alemanha. Naquela época, a região da Saxônia, Liechtenstein, diversos reinos, Boêmia, Munique, diversos reinos que formavam Boêmia, Bavária, a região da Bavária, tudo cerveja, né? Que se formava ali naquela região. Okay? Bom, essas ideias do Lutero, vejam, a coisa mais importante da vida das pessoas naquela época era a religião. E se a religião estava mudando, algumas pessoas falaram, por que outras coisas não podem mudar também? O que poderia mudar? Essa vida dura dos camponeses podia mudar se está mudando a religião. A gente podia viver um pouquinho melhor do que a gente está vivendo. Então, as ideias do Lutero vão simular revoltas camponesas. A pregação de Lutero foi interpretada pelos camponeses germânicos não apenas como uma reforma religiosa. Para eles, essa nova religião autorizava a luta contra a nobreza e por melhores condições de vida. Você pensar, se está mudando a crença religiosa, a minha vida pode mudar também. Agora, não depois que eu morrer. Né? E isso vai estimular algumas revoltas camponesas. Então, no ano de 1524, todo o Sacro Império Romano Germânico vai ser envolvido em uma grande revolta popular de grandes proporções. O principal líder é esse cara que está aí, Thomas Müntzer. Thomas Müntzer, ele vai ser o líder de uma seita chamada de Anabatistas. Não é Ana Batista, o nome de uma pessoa, não. É tudo junto. Anabatistas, os não batizados. Por que não batizados? Quando só tinha a Igreja Católica, ou da Europa Católica, né, com exceção, obviamente, dos muçulmanos e judeus, que eram apartados da sociedade, viviam apartados, né, dos cristãos. Então, quando só havia a Igreja Católica, não tinha muito decidido. O cara nascia lá, ele era batizado católico. Mas agora tem duas religiões, tem o luteranismo e tem o catolicismo. O Thomas Müntzer fala que as crianças não deveriam ser batizadas enquanto crianças. Elas deveriam se esperar até elas crescerem e elas pudessem escolher qual religião elas vão querer seguir. Porque batizar uma criança numa religião é impor a ela uma religião que talvez não seja a religião que ela vai estar de acordo quando ela crescer. Então, os anabatistas, eles defendiam que o batizado só deveria ocorrer quando a pessoa tivesse uma consciência de saber qual religião que ele ia querer seguir. Tá? Mas não era só isso que o Thomas Müntzer defendia. Ele defendia que as terras da Igreja Católica fossem distribuídas para os camponeses, né? E que os próprios luteranos também compartilhassem os seus bens com os camponeses.
E isso gerou uma revolta muito grande. Aí, mosteiros, castelos foram incendiados, nobres foram perseguidos, né? Assim, perseguidos não, foram expulsos das suas terras pelos revoltosos. E aí, quando isso acontece, não tem jeito, né? Católico, luterano, burguês, não, todos vão se unir para conter a revolta camponesa. Vai haver uma união de diversas forças ali da Alemanha para conter essas revoltas. E a reação foi muito violenta. Então, os nobres agiram com muita violência. Eles receberam total apoio do Lutero. Olha o que o Lutero escreveu lá. É preciso golpear, estrangular e apunhalar os camponeses, pois não há nada mais diabólico do que um homem revoltado. O Lutero fez a reforma religiosa e escreveu isso, que não há nada mais diabólico do que um homem revoltado. Então, isso mostra um pouco a visão conservadora do Lutero, que transformou a igreja lá, mas não queria transformar a sociedade, melhorando a vida dos mais pobres. A rebelião foi derrotada e Münzer foi executado com muita crueldade, fizeram ele sofrer bastante antes de tirarem a vida dele. Bom, então essa é uma visão aí do luteranismo. É importante saber essas características. Que é importante até agora? Entender a crítica que era feita à Igreja Católica, principalmente a questão da venda de indulgências e de relíquias sagradas, e entender que isso é o principal ponto das 95 teses de Lutero e essas características principais da Igreja Luterana. Também é importante ver que os camponeses aproveitaram aquelas transformações religiosas para lutarem por melhoria nas suas condições de vida, embora a sua revolta tenha sido contida com muita violência, inclusive com o próprio apoio do Lutero. Mas, embora o luteranismo tenha sido a primeira religião reformada, a reforma, ela não foi a que teve mais sucesso. A que teve mais sucesso e mais se espalhou pela Europa foi o calvinismo. Então, já temos agora uma segunda religião que vai surgir nesse processo, o calvinismo, que foi criada por esse sujeito que está aí, João Calvino. Então, João Calvino viveu de 1509 a 1564, ele era um padre francês, inicialmente católico, ele se converteu ao luteranismo e chegou um momento, volta de 1520, que ele resolveu criar sua própria igreja. E a sede do Calvino era em Genebra, na Suíça. E lá a sua pregação conquistou um grande número de adeptos. Por que será? Qual será que é o segredo do Calvino para ele ter conquistado muito mais adeptos que, por exemplo, a igreja do Lutero? Vamos entender isso daí. O Calvino ele registrou a sua doutrina na obra Instituição da Religião Cristã, publicada em 1536, e de modo sintético, o calvinismo é muito semelhante a um luteranismo em diversos aspectos, mas ele vai diferenciar em algumas questões. Bom, o Calvino aceita exclusivamente as Sagradas Escrituras como instrumento para conhecer a verdade divina. Então, para o Calvino, o único texto válido é o texto bíblico. Ele não vai escrever nada que complemente a Bíblia. É ali que está a verdade divina. Mas a ideia-chave da religião de Calvino é a teoria da predestinação. Essa é a ideia-chave. Que vai surgir um pouco da ideia do Lutero. Porque o Lutero falava o quê? Só a fé salva. E Deus sabe se você tem fé ou não. O que o Calvino vai pegar com essa ideia do Lutero? Bom, se Deus sabe se você tem fé ou não, quando você nasce, Deus já sabe se você vai ser salvo ou não. Certo? Essa é a teoria da predestinação. E quando uma pessoa nasce, Deus já sabe se ela está predestinada a ser salva ou se ela está predestinada a ir para o inferno. Porque ele sabe quem tem fé e quem não tem fé. Tá? Então, nessa visão do Calvino, né, as pessoas nascem predestinadas. O que elas fazem durante a vida não vai mudar isso.
Você pode ser uma pessoa boa, mas se você nasceu predestinado a ir para o inferno, você vai para o inferno. Nada, nenhuma obra que você faça vai mudar essa situação. Tá? Então, a teoria da predestinação fala que desde o nascimento as pessoas estão predestinadas por Deus ou a salvação ou a condenação eterna, independente de suas obras no mundo material, independente de serem boas pessoas, daquilo que elas façam. Certo? Ué, por que isso é o grande trunfo do Calvino para o calvinismo se espalhar? Porque para o Calvino, embora o que você faça não interessa muito, existem alguns sinais de que Deus está do seu lado. Bom, obviamente o primeiro sinal é você se tornar um calvinista. Se você se torna um calvinista para o Calvino, Deus está do seu lado. Para a Igreja Católica e para o Lutero, talvez não, mas para o Calvino, Deus está do seu lado. Mas mais do que isso, para o Calvino, né, peraí, não é nenhuma dessas duas coisas. Para o Calvino, um dos sinais que Deus está do seu lado é você enriquecer. Se você fica rico, se você trabalha bastante e busca o seu enriquecimento material, isso é um sinal que Deus está do seu lado. Olha só que religião que causa como uma luva para a burguesia. Olha, a burguesia, cuja Igreja Católica condenava o lucro, lembra? Fez prestar dinheiro, praticar usura era pecado, lei do justo preço. A Igreja Católica, que não contribuía muito para o desenvolvimento do comércio e para o enriquecimento da burguesia com a sua doutrina, com a sua maneira de ver a economia, na religião do Calvino isso muda. Por quê? Porque ser rico é bom, ter lucro é bom para o Calvino. Enriquecer é legal. Isso mostra que Deus está do seu lado. Então você já percebe quem é que vai, em massa, se converter ao calvinismo. Principalmente a burguesia. Então o calvinismo vai se espalhar, principalmente nas cidades mercantis da Europa. A Holanda vai ser um grande centro do calvinismo, mas outras regiões também. Na Inglaterra vai ter calvinismo, na Escócia vai ter calvinismo, na França também vai ter calvinismo. Então, mas são nas cidades mercantis, onde a burguesia é muito forte, que o calvinismo vai se desenvolver. Tá? Ele também eliminou as imagens de santos das cerimônias religiosas. Para ele não tem nenhuma imagem. No calvinismo, se eu não me engano, nem a imagem de Cristo na cruz. É só a imagem da cruz como símbolo do cristianismo, nem a imagem de Cristo na cruz. Né? E as religiões, as cerimônias religiosas, deveriam se limitar à leitura e discussão dos textos da Bíblia. Então, um culto no calvinismo é a leitura e debate sobre trechos da Bíblia. O calvinismo propagou-se rapidamente por várias regiões da Europa, principalmente por aquelas em que as cidades mercantis se desenvolviam de modo mais dinâmico. Né? A religião fundada por Calvino, com sua teoria da predestinação, foi o maior e forte incentivo ideológico ao desenvolvimento capitalista. Aí tem um autor, Max Weber, que vocês talvez já tenham estudado em sociologia, que escreveu um livro muito importante, que é O Espírito do Protestantismo no Desenvolvimento do Capitalismo, no qual ele coloca essa ideia de que o protestantismo, ideologicamente, favoreceu muito o desenvolvimento do sistema capitalista. Por quê? Porque é justamente a predestinação. Essa doutrina do Calvino ensinava que o lucro não é pecado e que a única maneira de alguém saber se estava predestinado à salvação era obter êxito nas relações econômicas por meio do trabalho árduo e disciplinado. Então, quem trabalha bastante, quem tem muita disciplina e busca o seu enriquecimento, agrada a Deus. É uma coisa que interessa muito à burguesia. Ok? Então, vamos lá. Bom, já temos duas. Luteranismo, calvinismo. Luteranismo a primeira, calvinismo que teve mais sucesso. Mas ainda temos uma outra religião. Tem uma frase do Calvino aqui. O comerciante que busca o lucro, diz a sua doutrina, responde também ao chamado de Deus. Tem outra frase que eu me lembro que caiu em questão de vestibular, dele, que fala que o pobre é suspeito de preguiça, e a preguiça é uma injúria a Deus. Então, para o Calvino, o pobre é culpado da sua pobreza, porque se ele é pobre, porque ele é preguiçoso. E a preguiça é uma injúria a Deus. Então, o Calvino
é a visão do Calvino. Muita gente vê dessa maneira ainda hoje, mesmo não sendo calvinista, né? É a chamada a tal da meritocracia. Né? Meritocracia que acha que o sucesso nas relações econômicas depende apenas do mérito pessoal de cada um, desconsiderando qualquer fator social, né, que possa interferir na desigualdade entre as pessoas. Bom, mas vamos lá. Uma terceira religião, afinal, é o anglicanismo. O anglicanismo é uma religião que surgiu na Inglaterra, fica restrita na Inglaterra durante muito tempo, e depois vai se espalhar para algumas regiões do planeta que foi colonizada por ingleses. Tá? Então, nos Estados Unidos tem anglicanismo, na Austrália tem anglicanismo, em várias regiões colonizadas pelos ingleses, o anglicanismo se tornou forte. Mas inicialmente ela surge na Inglaterra e naquele momento fica restrito na Inglaterra. Bom, qual é a origem do anglicanismo? A origem do anglicanismo está na vontade desse senhor ao lado aí, né? Henrique VIII, né? O primeiro rei absolutista, assim que pode dizer que foi absolutista da Inglaterra, né? E ele criou a religião em função de suas vontades. Vamos lá. Então, na Inglaterra, Henrique VIII, agindo muito mais por razões políticas e amorosas do que religiosas, rompeu com o Papa em... Caramba, como é que está aqui a data que eu não estou conseguindo ver? 1534. E publicou um livro, um documento, né? Um documento chamado A Supremacia, pelo qual estabelece as bases da Igreja Anglicana. Tá? Bom, a nova religião adotou aspectos do calvinismo e teve outros do catolicismo. Sua peculiaridade residia no fato de o rei ser o seu chefe supremo. Então, na Igreja Anglicana, quem é o principal líder? É o rei. O rei, ele detém o poder político e religioso na Igreja Anglicana. E por que o Henrique VIII fez isso? A razão principal são questões do coração. Henrique VIII foi casado, olha aí de novo, com a tia do Carlos V, que a gente viu agora há pouco, que era filha dos reis católicos da Espanha, Isabel de Castela e Fernando de Aragão. Era a Catarina de Aragão. Então, o casamento da Catarina de Aragão, filha dos reis católicos da Espanha, foi acertado com o pai do Henrique VIII, Henrique VII, se vocês pensarem, está certo, Henrique VII, que venceu a Guerra das Duas Rosas, que vocês devem ter lido lá no processo de centralização do poder na Inglaterra. Então, Henrique VII acertou para formar uma aliança entre a Inglaterra e a Espanha, casar o filho dele, que não era o irmão mais velho do Henrique VIII. Que era, como é que era o nome dele? Não esqueci o nome dele. Bom, mas era o irmão mais velho do Henrique VIII, que casou com a Catarina de Aragão. E segundo a Catarina de Aragão, o casamento nunca se consumou, porque, acho que era Arthur, se não me engano. O primeiro marido dela, o irmão mais velho do Henrique VIII, ele era uma pessoa que estava muito doente e faleceu antes do casamento ser consumado. E aí o Henrique VII, ele tem um pepino, porque não consumou o casamento. O que eu vou fazer? Vou mandar a Catarina de volta para a Espanha. Só que a Catarina, quando veio da Espanha, ela trouxe um dote, dinheiro, presentes para o Henrique VIII. E o Henrique VIII já tinha gastado esse dote. O Henrique VII já tinha gastado esse dote. Se devolvesse a Catarina de Aragão, teria que devolver o dote. Olha que prejuízo que ele ia ter, né? Os recursos que ele recebeu. E aí, então, ele acerta o casamento da Catarina de Aragão com o Henrique VIII, que era bem mais novo que ela. Eles até se davam bem, eles eram amigos e tal. Mas aí a Catarina de Aragão, ela vai se casar com o Henrique VIII.
que não era o Henrique VIII ainda porque o pai dele estava vivo, né? Depois que o pai morreu é que ele se torna o Henrique VIII. Bom, o Henrique VIII até se deu bem com ela num determinado momento, mas se torna rei, tem suas amantes e tal, mas chegou um momento que ele se apaixona por uma mulher, Ana Bolena, e quer se casar com ela. Não aceita a Ana Bolena só como amante, ele quer se casar com a Ana Bolena. E a Ana Bolena era próxima dos luteranos, né, dos calvinistas. Né? E ele quer se casar com a Ana Bolena. Para isso, ele precisa se divorciar da Catarina de Aragão. O único que podia anular o casamento dele era o Papa. O casamento real era feito por Papa e pelos Papas, e só o Papa podia anular. E o Papa daquela época era um Papa espanhol, ligado ao pai do Carlos V, o Felipe II, não, Felipe I, o pai do Carlos V, Felipe I, e não aceitava desmanchar o casamento do Henrique VIII com a Catarina de Aragão. Ele tentou, mandou mensageiro, no final ele simplesmente rompe com a Igreja Católica, incentivada pela Ana Bolena, declara que o casamento dele com a Catarina de Aragão é inválido e cria uma nova igreja, que é o anglicanismo, onde ele mata vários coelhos com uma cacetada só. Ele vai poder se casar com quem ele quer, se livra da antiga mulher que ele já não gostava mais. Todos os recursos que eram enviados para Roma, para os dízimos, tal, passam a ficar na Inglaterra. Ele não vai ter que dar satisfação mais para ninguém, porque ele é o líder religioso. Olha, a religião do anglicanismo é o sonho do Henrique VIII. Mas e as pessoas aceitaram isso? Muitos não. O que aconteceu com elas? Morreram. Houve muitos conflitos. Ele transformou, fez uma lei que transformou que quem não se convertesse ao anglicanismo seria considerado um traidor, seria decapitado. Foi por isso, inclusive, que ele decapitou o Thomas More, aquele que escreveu Utopia, um filósofo, um grande filósofo, um grande nome do Renascimento inglês, Thomas More. Ele era um dos melhores amigos do Henrique VIII, foi chanceler, primeiro-ministro do Henrique VIII, o principal conselheiro do Henrique VIII durante uma época, mas quando o Henrique VIII fez isso, ele foi contra e não abriu mão dos seus princípios, não renunciou ao catolicismo e acabou sendo executado, teve a cabeça cortada por causa disso. E, inclusive, ele foi transformado em santo, ele é o santo Thomas More, da Igreja Católica, por ter lutado assim, tornado um mártir da religião católica. Bom, então, várias guerras surgiram, muita gente não aceitava isso, achava que isso era um absurdo, mas com muita violência, com muita força, o rei impôs o anglicanismo e acabou se tornando a religião oficial da Inglaterra. Então, fala que nos anos subsequentes a Inglaterra oscilou entre influências do catolicismo e do protestantismo, até que Elizabeth I, que era filha do Henrique VIII, já aí por volta de 1560, proclamou o anglicanismo como religião oficial, só que ela proclamou de uma maneira acabando com as brigas e dando uma certa paz. Até lá, foi uma disputa muito grande entre católicos e anglicanos. Muitas pessoas, muitos protestantes ingleses, eles, embora tenham se convertido ao anglicanismo, eles achavam que o anglicanismo tinha mantido muita coisa da Igreja Católica, principalmente aquela hierarquia com bispo. Todos os bispos católicos que se converteram mantiveram o seu poder. Então, na prática, assim, não mudava muita coisa do catolicismo. E eles queriam que a Igreja Anglicana então fosse purificada desses vestígios do catolicismo. Então, por ele querer essa pureza da religião, eles eram chamados de puritanos, que não conseguiram mudar nada,
a igreja anglicana ainda manteve forte influência do catolicismo, então eles aderiram definitivamente às doutrinas calvinistas. Então, na Inglaterra, os calvinistas eram chamados de puritanos. Na Escócia, eles eram chamados de presbiterianos, os calvinistas escoceses, presbiterianos. Tem até uma universidade presbiteriana, Mackenzie, aqui em Campinas. E na França, eles eram chamados de huguenotes. Então, os calvinistas eles tiveram diversos nomes, dependendo de onde eles estabeleciam a sua crença. Os puritanos eram os calvinistas da Inglaterra. No próximo ano, a gente vai ver uma revolução que ocorreu na Inglaterra, chamada Revolução Puritana, porque ela foi feita pelos puritanos. Tá? Bom, como consequência dessa divisão, o reino seria mais tarde assolado por violentas lutas de caráter político e religioso. É o que eu acabei de falar para vocês, diversas guerras, revoluções. Então, isso tudo mexeu muito com a Inglaterra. Mas o anglicanismo se tornou, com o tempo, a igreja oficial da Inglaterra. Hoje, a líder da igreja anglicana é a rainha Elizabeth II, a rainha da Inglaterra. Okay? Então, vejam, surgiram 3 religiões nesse processo de reforma religiosa. Tá? Então, luteranismo, calvinismo e anglicanismo. A que mais se espalhou, como eu falei para vocês, foi o calvinismo. Tá? Então, é importante entender os princípios de cada uma dessas religiões. Tá? Agora, e a Igreja Católica? A Igreja Católica, ela reagiu como a essa situação? Então, a reação da Igreja Católica foi chamada de Contra-Reforma. A Contra-Reforma, o que é? Foi como a Igreja Católica resolveu enfrentar essa ação da reforma, surgimento de novas religiões. Tá? Então, essa reação da Igreja Católica ela foi estabelecida no Concílio de Trento. O Concílio de Trento foi uma reunião permanente dos bispos, arcebispos, dos líderes da Igreja Católica, que ocorreu entre 1545 e 1563. Aquela reunião durou todo esse tempo. Ele se reunia, decidia algumas coisas, dava um tempo, voltava, se reuniam. O Concílio de Trento, então Trento é uma cidade também na Itália, acabou estabelecendo como a Igreja Católica ia agir diante disso daí. O que o Concílio de Trento estabeleceu? Primeiro, confirmou todos os pontos criticados pelos protestantes. Ou seja, o Concílio de Trento falou: tá joinha vender indulgência, tá joinha vender relíquia, isso é o que Deus quer. O Papa não erra nunca, o Papa é infalível. Tudo aquilo que era criticado pelos protestantes foi mantido na Igreja Católica a partir do Concílio de Trento. Uma outra ação foi esse cara que está aí, né, o Santo Inácio de Loyola. Ele era um ex-soldado espanhol, estudou teologia e acabou fundando uma nova ordem religiosa, a Companhia de Jesus, os jesuítas. Inclusive, o Papa atual ele é um jesuíta. Né? Então, a Companhia de Jesus que teve uma influência muito grande na época do Brasil colônia. Então, por exemplo, qualquer escola que foi fundada durante todo o Brasil colônia, ela era uma escola de jesuíta, praticamente. Né? Os jesuítas fundaram muitas cidades aqui no Brasil, como São Paulo. São Paulo foi fundada pelo padre Anchieta e o padre Manuel da Nóbrega, ambos jesuítas. Então, a Companhia de Jesus foi uma ordem religiosa fundada em 1534 pelo Santo Inácio de Loyola. Ela foi fortalecida no Concílio de Trento e ela passou a ser utilizada. Qual é a lógica da Igreja Católica? Nós estamos perdendo fiéis aqui na Alemanha, na Inglaterra, na Suíça, na França. Nós estamos perdendo fiéis aqui na Europa. Onde é que nós vamos conquistar fiéis? Na América. A América recém-descoberta, a África também, recém-incorporada ao comércio europeu. Então, os jesuítas começam a sair, fundar missões para catequizar
os índios americanos, os africanos, eles vão chegar até o Japão, né? Tem um filme muito interessante chamado Silêncio, que mostra a missão jesuíta no Japão, né? E então os jesuítas eles vão ter essa missão de recuperar fiéis em locais, já que os fiéis, em parte da Europa, a Igreja Católica estava perdendo fiéis. E deu muito certo, tanto que os países com maior número de católicos do mundo estão aqui na América, né? México, Brasil, são países que têm o maior número de católicos. Outra coisa que o Concílio de Trento fez, a Contra-Reforma, marcou a Contra-Reforma, o fortalecimento da Inquisição, tá? Com a decisão de combater o protestantismo como se fosse uma heresia. Então, há também a ideia de fortalecer a Inquisição e utilizá-la como instrumento para combater o protestantismo ou qualquer outro tipo de ideia religiosa que fosse vista como ameaça à Igreja Católica. Tá? Bom, para finalizar, o último slide, os significados da reforma religiosa. Bom, a reforma religiosa ela pôs fim ao monopólio espiritual da Igreja Católica. Antes dela, na Europa Ocidental, só havia a Igreja Católica. Agora tem Igreja Anglicana, calvinistas, luteranos. Então, existem novas opções religiosas para os fiéis. A reforma também estimulou o desenvolvimento capitalista na ideia de criar uma ótica favorável ao lucro, né? A ideia da predestinação do Calvino ao trabalho árduo e ao enriquecimento pessoal. Ela estimula o desenvolvimento capitalista. A reforma impulsiona a alfabetização, porque tanto no calvinismo quanto no luteranismo, o fiel tem que saber ler e escrever para que ele próprio leia e interprete a Bíblia. Então, aí começa a haver uma discrepância cultural, de desenvolvimento cultural, entre os países que adotaram as igrejas reformadas, que elas vão se desenvolver mais em função da alfabetização, enquanto que nos países católicos, a grande maioria da população permanece ainda analfabeta, né, em função de que a religião não é um instrumento que incentive a sua alfabetização, diferentemente do que ocorre nos países, nas regiões em que as igrejas reformadas prosperaram. Então, impulsiona a alfabetização e também aumenta a intolerância religiosa na Europa, contribuindo para o desencadeamento de inúmeros conflitos. O que vai acontecer é que, se tem um lugar onde a maioria é católica e chega um protestante, esses católicos vão morrer de pancada protestante. Tem um lugar onde a maioria é protestante e chega um católico, né? Então vários episódios, né? Talvez o episódio mais significativo disso tenha sido a Noite de São Bartolomeu. A Noite de São Bartolomeu, ela ocorreu na França, em Paris, né? Na Noite do Santo, não sei exatamente que dia do ano é a Noite de São Bartolomeu, mas o que aconteceu lá? Foi acertado o casamento, né? Para tentar, havia muita tensão religiosa, e a ideia era tentar dar uma amenizada nessa tensão religiosa. E foi acertado o casamento entre Henrique de Navarra, ele era o rei de Navarra, com a princesa Margot, que era filha da Catarina, não a de Aragão, mas a Catarina de Médici, que era quem de fato governava. Quem governava era o Carlos, e agora não lembro exatamente, Carlos IV, não sei, tenho certeza, o filho dela, mas era um rei muito fraco, não tomava decisões, quem governava mesmo era a mãe. E a mãe, Catarina de Médici, acertou o casamento dos dois, do Henrique, que era protestante, e da Margot, que era católica, né? O casamento ia acontecer em Paris. Muitos nobres protestantes foram para o casamento, né? E aí, o que a Catarina de Médici fez? Ela tramou um assassinato de todos esses nobres. Depois do casamento, quando todo mundo tinha bebido, festejado, estava todo mundo dormindo, os católicos saíram assassinando todos os protestantes na noite de São Bartolomeu. Uma mortandade muito grande. Então, esse é um episódio muito triste que marca aí
essas guerras religiosas. Tá ok? Então, por hoje é só, tá? E até a próxima semana. Abraço a todos.